Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso de Técnico em Secretariado. Hoje veremos apresentação pessoal e comunicação. Qual o papel do profissional de secretariado? O que o profissional de secretariado precisa fazer? Ele, no seu dia a dia, assessora e assiste o seu executivo. Para isso, é muito importante uma postura para que o seu dia a dia realmente tenha sucesso e essa assessoria e assistência ao executivo também tenha um resultado muito positivo. O que veremos hoje? Como deve ser o profissional de secretariado, comunicação na recepção, comunicação ao telefone, comunicação com o executivo, comunicação com os colegas de trabalho e comunicação com os clientes. Para o seu dia a dia, o que o profissional de secretariado precisa? Primeiro, realmente conseguir controlar suas emoções, ser capaz de administrar o dia a dia perante muitas pressões. Nós sabemos que o dia a dia de um executivo, quanto mais o seu nível hierárquico, maior as responsabilidades. Com isso, o profissional de secretariado também vai ter mais pressões e mais desafios no seu dia a dia. Se ela não conseguir, ou se ele não conseguir administrar esse dia a dia com competência, qualidade, isso resultará também no insucesso do executivo. Por isso, o primeiro papel é realmente administrar essas pressões. Depois, ela precisa estar atualizada, tanto do ponto de vista cultural, empresarial e econômico. Como se atualizar culturalmente? Voltamos à assessoria do executivo. O profissional de secretariado, para que tenha uma excelente assessoria ao executivo, precisa ter conhecimentos. Isso começa um conhecimento geral. Então, o que está acontecendo no mundo, até o que está acontecendo em outro país, interfere no dia a dia do executivo. Então, ela precisa saber o que está acontecendo, precisa entender muito bem da empresa onde ela trabalha. Um defeito muito grande na nossa profissão é que antigamente a secretária ou o secretário só conhecia o que estava acontecendo no seu departamento. Hoje se percebe, até por ter mudado o perfil do profissional de secretariado, de só operacional para assistente e para assessorar realmente o executivo, é que o profissional de secretariado precisa ter essa visão geral da empresa. Porque como que ele vai poder ajudar a resolver um problema do executivo, se ela não sabe o que está acontecendo no outro departamento, qual o objetivo, qual a meta da empresa nesse momento. E também um conhecimento econômico, porque só assim você poderá atingir o maior objetivo da empresa, que sempre vai ser um lucro. E para você adquirir esse conhecimento, tanto cultural, tanto da empresa, tanto econômico, o que você precisa? A melhor dica é a leitura. Só através da leitura a gente vai aumentar nossos conhecimentos, a gente vai escrever melhor, outro papel muito importante para o profissional de secretariado. E com isso, você também se comunica melhor, porque a gente sabe hoje o quanto a comunicação é importante. Aqui algumas dicas para você realmente aproveitar essa leitura. Então, primeiro, conforme o professor Armando Zubizarreta fala, ler um livro é estabelecer um diálogo animado pelo desejo de compreender. Então tenham isso em mente. Quando vocês estiverem lendo, realmente tenham o desejo de aprender o que vocês estão lendo. Aí as dicas. Escolha do local. É importante, nem sempre dá, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos para leitura, dentro de um metrô, de um ônibus, na espera de uma reunião, de uma consulta médica, qualquer momento você pode aproveitar para uma leitura, por isso ande sempre com livro. Mas, se você puder escolher um lugar tranquilo, confortável, bem iluminado, usar o tempo de viagem, né?
ler enquanto espera ou antes de dormir. Apesar que o antes de dormir para alguns não funcionam, porque ao invés de dar mais sono, acaba despertando. Então aí cada um precisa se adaptar o que é melhor. Mantenha à mão literatura de boa qualidade. Recomenda-se que não se passe ao parágrafo seguinte sem entender o anterior. Então, quando você está muito cansado, começa a ler e vê que não entendeu, volta. Principalmente dependendo do assunto que você está lendo, que realmente você precisa entender, então vale a pena voltar e ler novamente. Com o hábito de ler, essa compreensão ficará cada vez mais fácil. Outra dica, evite ler uma palavra de cada vez. E quando estiver lendo, não mexa os lábios, porque isso atrapalha a leitura, atrapalha a concentração. O profissional de secretariado precisa ser muito dinâmico e ativo também. O dia a dia de um profissional de secretariado não tem rotina. Não tem como você chegar e saber exatamente o que vai acontecer. É claro que você precisa administrar muito bem o seu tempo e mais ou menos você sabe o que tem aquele dia. Mas imprevistos acontecem e muitos. Por isso, essa necessidade de ser dinâmica e ativa. Só assim você, volto a dizer, conseguirá realmente administrar o tempo do executivo e assessorá-lo e assisti-lo com sucesso. Outro ponto importante nessa apresentação pessoal, a postura, a boa aparência. E aqui, quando a gente fala de boa aparência, a gente está falando de como o profissional se veste, do quanto ele gesticula, de quanto ele se comporta, porque é isso que importa, principalmente na nossa profissão, onde estamos diretamente atendendo clientes internos e externos. Então, o que é realmente se vestir bem? É andar na moda? Não, não necessariamente. Você até pode andar na moda. O importante é que as roupas combinem com você, que as roupas não chamem a atenção. No caso da mulher, a nossa profissão ela é eminentemente feminina, mais de 90% são mulheres. Então é muito importante se preocupar com o vestimento. Então aqui não cabe roupas curtas, transparentes, decotes. Por quê? Como fala Coco Chanel, veste-se mal, aparece a roupa. Veste-se bem, aparece o profissional. E eu acredito que cada um aqui vai querer mostrar as suas competências, o quanto é um bom profissional. Por isso a importância de se vestir adequadamente e sem chamar atenção. O que deve chamar atenção é aquilo que você faz bem, são as suas competências, e não como você está se vestindo. Então, vista-se adequadamente, porque isso também faz parte da postura profissional. A aparência é uma forma de comunicação não verbal. Então, você se comunica com os clientes internos e externos de uma forma verbal e não verbal. A não verbal é a forma que você se movimenta, a forma que você se veste. Então, isso conta muito no dia a dia do profissional de secretariado. Uma boa aparência significa usar a roupa certa no lugar certo. Então, não confundam. Você tem todo o direito de usar decotes, roupas justas, curtas, mas isso tem local. Para uma festa, para uma diversão, não para o seu dia a dia como profissional. Vestir-se é um estado de espírito. Todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, você não passe isso para todos aqueles que você está atendendo, desde o seu executivo, seus clientes internos e externos. Então, por isso, quando você acordar de manhã e sentir que não é aquele bom dia, coloque aí, você tem mais necessidade de colocar uma roupa que passe essa alegria. Se não é o que você está sentindo naquele momento, a roupa consegue transmitir essa alegria e inverter essa situação. Uma outra dica, alimente-se adequadamente. O dia a dia do profissional de secretário muitas vezes não tem horário. Ele acorda de manhã, já chega na empresa, já tem várias atribuições e às vezes até esquece de almoçar, de tomar um lanche no meio da tarde ou de manhã. Isso também é importante. A gente sabe hoje que comer de 3 em 3 horas nos ajuda, até quem está fazendo uma dieta, fica aqui a dica. Então, procurem não esquecer de realmente se alimentar bem, com qualidade, que isso fará diferença no seu dia a dia, na sua disposição e no resultado de atender o executivo.
Uma outra importante missão do profissional de secretariado é manter o ambiente onde ela está também adequadamente profissional, vamos dizer assim. É muito comum, hoje um pouco diferente, porque tudo é muito virtual, então hoje a gente tem menos papel. Uma situação como essa, a gente não consegue mais realmente imaginar que possa acontecer. Antigamente era mais normal o profissional de secretariado se perder e realmente ficar atrás dos papéis. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente, o visual da sala, antes se achava que quanto mais papel tinha na sua mesa, mais você mostrava trabalho. Na verdade, a gente sabe que isso está totalmente errado. Porque, além desse lado virtual que eu falei, o profissional de secretariado organizado não precisa deixar os papéis ali à vista. Ele realmente consegue organizar e saber aonde está cada papel sem estar ali do seu lado. Outras atribuições também que cabe ao profissional de secretariado, não executar, mas sim realmente administrar, é manter as paredes da sua sala organizada. Então, não é ela, é claro, que vai pintar, mas cabe a ela, muitas vezes, chamar a pessoa e dizer, falar com o executivo, olha, será que não é melhor a gente retocar? Cortinas e persianas limpas, então ver a hora de chamar alguém para limpar. Manter café e água na sala, principalmente na recepção, para atender o cliente. Vasos de plantas também deixam o ambiente mais alegre. E mantenha, como a gente falou, a mesa sempre arrumada. E aí na recepção de pessoas. Até aqui a gente falou da nossa postura, da nossa apresentação pessoal. E agora, como a gente se comunica com as pessoas? No geral, sempre um sorriso no rosto. Não importa se aquela pessoa que você está atendendo é a 20ª, 30ª do dia. Ela tem que ter a mesma qualidade daquela primeira que você atendeu. Sempre, como a gente falou, tem água e café para servir para um cliente, principalmente quando ele está esperando. E uma dica muito importante, cuidado com as informações que você passa para esse cliente externo. A gente precisa, ao mesmo tempo, ser educada, mas saber como conversar com o cliente. Vamos ver um exemplo. O cliente chega, enquanto espera, quer obter informações suas. Então ele começa perguntando, você sabe que tem um contrato muito importante que o seu executivo precisa assinar, mas ele tem ainda algumas dúvidas, então por isso ele ainda não assinou. Mas o cliente, ele quer saber se esse contrato já foi assinado. Por quê? Ele sabe que se o contrato já foi assinado, ele não precisa aceitar nenhuma negociação, por exemplo. E você é que vai dar essa informação para o cliente, dizendo que o contrato já foi assinado? Ou então você simplesmente vai dizer, não sei? Não. Então, isso também cabe ao profissional de secretariado saber lidar com essa situação. Então, sendo simpático, educado, não passar a informação para o cliente. E na recepção de correspondência? Hoje, volto a falar, tudo é muito virtual. Então, muitas vezes, tudo isso você faz dentro do computador. Você não tem mais o papel físico, mas ainda há muito papel físico. Então, existe um processo para você administrar bem essas correspondências. Então, quando chega, é importante, a maioria dos documentos, principalmente pelo correio, é importante você ter o protocolo dessa correspondência. Você acusar o recebimento para ter certeza que você recebeu. Uma dica, não confie nunca na memória. A memória nos engana muito. Mesmo quem tem boa memória, em muitos momentos, se você não tem anotado, você pode se confundir. Então, aprenda sempre a anotar e protocolar tudo que chega. É claro, você vai abrir e selecionar essa documentação. Ver se é importante ou não, se você precisa passar para o executivo. Se você precisa passar para o executivo, facilite a vida do executivo. Assinale informações importantes, às vezes você pode passar até um marca-texto mesmo. Ou então, coloque um clips na página para ele já ir direto àquela informação mais importante. E aqui, o que vai te ajudar nesse assessoramento? Lá no começo que a gente falou sobre o conhecimento, sobre você ter um conhecimento da empresa, do que está acontecendo no mundo. Vejam só uma situação. Há muito tempo, quando um tenista ele queria um patrocínio, mas ainda não era famoso,
e ele, chegando esse pedido de patrocínio para a secretária, ela viu aquele nome, simplesmente não gostou do nome e jogou fora. E dias depois, uma outra agência fez o patrocínio desse tenista e ele ficou super famoso, não preciso nem falar quem foi. Então vejam o erro dessa secretária. Muitas vezes a gente realmente não tem como saber se aquilo é bom ou não, mas tenham cuidado na hora de selecionar e passar para o seu executivo para não cometer erros assim. E o que é muito importante, o arquivamento. Então, em outras aulas vocês verão como administrar o arquivo de uma forma organizada e que tudo que você precisar seja encontrado de uma forma rápida. E a comunicação ao telefone, muito importante. Muitas vezes a gente pensa, como a pessoa não está nos vendo, que a gente pode fazer qualquer coisa, pode falar o telefone comendo, pode estar bravo, mas até o seu humor é capaz de passar pelo telefone. Então procurem atender o telefone sempre sorrindo, de verdade mesmo. Isso passa através do telefone. Outras dicas. Tenha sempre uma linguagem clara. Não use siglas. No caso do profissional de secretariado, a gente tem um registro, o SRTE. No nosso meio, a gente sabe o que é SRTE. Mas quando você vai falar isso para uma outra pessoa, é importante você dizer a sigla inteira, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, se acostumem, não usem siglas. Não faça dengues ao telefone, você tem que ter uma linguagem profissional. Então, às vezes a gente liga, principalmente para um consultório, a pessoa, oi querida, tudo bem, meu bem? Isso não cabe ao profissional de secretariado. A linguagem tem que ser totalmente profissional. Tenha sempre bloco e caneta na mão. Também não fica bem você pedir 1 minuto para buscar um papel ou uma caneta para anotar um recado. Uma outra dica, quando atender ao telefone, pergunte o nome da pessoa e já anote no papel. É muito simpático quando você termina a ligação dizer, muito obrigada, volte a ligar, Maria. Você repetir o nome da pessoa com quem você falou. Isso mostra atenção a essa pessoa. Quando o seu executivo estiver em reunião, como você deve, principalmente se ele avisou para não ser interrompido, como você deve administrar uma situação de urgência? Passe um papel discretamente para o executivo e ele administra se atenderá ou não. Aqui, de novo, você conhecer a organização como um todo, saber o que está acontecendo, lhe ajudará. Quando o cliente liga, você já sabe a importância de interromper ou não o seu executivo. Ainda há algumas gafes ao telefone. Por exemplo, era muito comum, hoje diminuiu bastante, mas a gente tem que tomar cuidado, o profissional de secretariado, quem, de onde, isso não é uma linguagem profissional. Nós devemos falar a frase completa. Então, por gentileza, quem está falando? O senhor é de alguma empresa? Qual o nome da empresa, por favor? Então, as perguntas, elas devem ser completas. Espera aí que eu vou pegar um lápis. Primeiro que a gente acabou de ver que o lápis, a caneta e o bloco devem estar ao nosso lado. A gente não tem que pedir esse tempo para ir buscar. E espera aí não é nada profissional. 1 minutinho, querida, meu bem. Vou verificar se o senhor Paulo está. Mas você não é secretária dele? Como você não sabe se ele está? Uma outra dica aqui. Não é nada profissional quando você primeiro pergunta o nome da pessoa e depois diz que o seu executivo não está. Algumas pessoas, naquele momento, talvez, o seu executivo não pode atender. Ou porque ele está numa outra urgência, ou porque ele ainda não tem a resposta para aquele cliente. Então, é importante você saber lidar com essa situação. Se você já conhece a voz, ótimo, já diga, já logo de início que o seu executivo não está. Mas se você não conhece a voz, você atende, você se identifica, quando perguntar pelo seu executivo, você diz que vai verificar que você saiu da sala, vai verificar se ele já voltou, e aí você pergunta quem está falando. Porque muitas vezes não é nem que seu executivo não quer atender aquela pessoa, às vezes ele realmente não está. Mas quando você primeiro pergunta o nome e depois diz ele não está, a impressão que dá é que o seu executivo não quer atender aquela pessoa. E a comunicação com o executivo, como deve ser?
Primeiro, é importante você conhecer os hábitos do executivo, como ele gosta de trabalhar. Alguns executivos preferem receber as informações verbalmente, eles são mais auditivos. Outros preferem receber por escrito, então você pode até falar, mas relate tudo, deixe tudo escrito para ele. E outros executivos preferem dos dois jeitos. Então, primeiro você precisa conhecer qual o melhor método de trabalhar com o seu executivo, que é mais produtivo. Depois, antecipe-se aos problemas. Se você sabe que o seu executivo está correndo com algum prazo, alguma coisa, procure juntar o maior número de informações possíveis. Esse é teu papel, administrar o tempo do executivo, assessorá-lo e assisti-lo. Ao apresentar um problema, procure já trazer a solução. Se você sabe que aquela notícia não será boa, como por exemplo, perdeu uma concorrência, por que você já não leva junto uma outra possibilidade de concorrência? Ao mesmo tempo que seu executivo ficará triste com aquela derrota, né? Ele também ficará feliz porque você se antecipou e já trouxe uma outra concorrência para vocês participarem. E use sua criatividade para pensar nessa solução. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. A comunicação com os colegas, que são nossos clientes internos, e com os clientes internos também é muito importante. É importante, com os colegas de trabalho, você ter um ótimo relacionamento. Muitas vezes no ambiente de trabalho você acaba adquirindo amizades. Realmente esses colegas, alguns passam a ser seus amigos. Mas é importante você saber separar essa amizade com o profissional. Então, nunca deixe um colega ter alguma vantagem da sua parte porque ele é seu amigo. Você deve tratar todos iguais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um bom relacionamento. Então, por isso, sempre cumprimente, grave as datas, marque as datas de aniversário e cumprimente os colegas. Quando você sentir que alguém está com uma cara um pouco diferente, pergunte, se interesse. É claro que também você não pode ficar ali meia hora perguntando sobre o problema, mas é importante você dar essa atenção ao seu colega. E com os clientes externos, a gente já falou um pouquinho de como atendê-lo ao telefone, pessoalmente. Depois vocês terão uma outra lição que falará melhor sobre isso, mas é muito importante nesse momento você saber diferenciar quem são os clientes internos, que são aqueles que trabalham com você, dos clientes externos, que são aqueles que você atende que estão fora da empresa. E a secretária, o secretário, ele precisa ser muito proativo. Então, é aquela antecipação aos problemas, já levar a solução para o executivo, ter essa visão global do que está acontecendo e conhecer bem o perfil do executivo. Esta foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso técnico em secretariado, apresentação pessoal e comunicação.